Aleluia! Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo. Nesta manhã de domingo altamente abençoada, especial para com as nossas vidas, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para juntos vivermos as maravilhas as quais o Senhor com certeza há de derramar no nosso meio. E com nossos corações abertos, estaremos atentos a tudo que o Espírito Santo há de nos falar. Meus amados irmãos e amigos, nesta manhã, de uma forma especial, a qual nós não estamos muito acostumados a iniciarmos, a mergulharmos no nosso culto, nós vamos ser bastante sucintos nos nossos assuntos, nos nossos anúncios, para que possamos ganhar tempo, numa linguagem bem popular, para pregarmos esta palavra, a palavra de Deus, de uma forma especial para a glória do seu nome. Amados irmãos, nesta manhã, queremos nos lembrar de uma forma especial pelas datas natalícias de alguns dos nossos irmãos que foram agraciados por Deus nessa semana, para a honra e para a glória do nome do nosso Pai. Nos lembramos de uma forma especial da vida da nossa amada irmã Kátia, esposa do nosso querido Arlindo, que no dia 9 fez aniversário, completou mais um ano de vida para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Também nos lembramos nesta manhã, nossa querida irmã, altamente abençoada também, nossa irmã Marisa, completou mais um ano no dia 10 de junho desse ano, e uma alegria se fez no seu coração. A nossa querida irmã Carol Luma, que fez mais um aniversário também no dia 11 de junho, e os nossos corações se alegram com a alegria que há no coração dessas irmãs nesta semana. E nós louvamos ao Senhor e vamos interceder junto com elas para a honra e para a glória do nosso Pai Celestial. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós, os teus servos, ó Deus, reunidos nesta manhã, para, ó Deus, louvar, para engrandecer, para bendizer o nome do Senhor. Ó Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede de uma forma especial, ó Deus. Aleluia! Que seria de nós se não fosse o Senhor? O que estaremos celebrando nesta hora se não fosse a tua misericórdia se estender para com as nossas vidas? Obrigado, Deus. Obrigado por este domingo, ó Pai, que já começa altamente abençoado para com as nossas vidas. Dirija-nos, ó Deus, durante todo o decorrer desse dia, para que, ó Deus, a tua glória se manifeste em nós e se manifeste também através de nós, para a honra e para o louvor do nome do Senhor. Lembramos, ó Pai, nesta manhã, de intercedermos por essas irmãs, ó Deus, a nossa querida irmã Kátia, ó Deus, a nossa querida irmã Marisa, a nossa irmã querida também, Carolina, Pai, abençoe, ó Deus, essas irmãs, completaram mais um ano de vida, e esse ano no Senhor e na força do teu poder, que possa permanecer, ó Deus, que elas possam permanecerem nesta dimensão, sempre, ó Deus, à disposição do Senhor, para que possa viver as maravilhas que o Senhor tem para com as suas vidas. Nesta manhã, ó Deus, também lembramos de interceder por Miguel, por Rafael, por Gabriel, por Gustavo, ó Deus, por Brian, por Pietro, ó Deus. Intercedemos também por Camille, por Carol, por Isabelle, por Bernardo. Oramos por Tiago, por Azaf, por Helena, Deus. Tomamos a vida de Caio, de João Pedro, de Giovana e também de Vandei em tuas mãos, para que tu venha guardar essa igreja mirim. Toma, ó Deus, a vida de cada um deles que estão te ouvindo nesta manhã, que a tua palavra possa penetrar em seus corações, crescer junto com eles, para que eles venham ser, no futuro, alguém para honrar o nome do Senhor. É o desejo dos nossos corações, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos, amados irmãos, agora abrir a nossa Bíblia. Abre a sua Bíblia nesta manhã, na última página da sua Bíblia. A última página da sua Bíblia,
onde encontra-se o livro de Apocalipse, onde encontra-se a última página, onde nós vamos ler no capítulo 22. Todo o capítulo 22 nós estaremos lendo nesta manhã de Santa Ceia, onde nós estaremos celebrando a mesa do Senhor, estaremos bebendo do cálice, comendo do vinho. Apocalipse 22, para a honra e para a glória do Senhor. Aleluia! Vamos ler então a palavra de Deus. Então me mostrou o rio da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de uma à outra margem do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês a mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fonte está o nome dele. Então já não haverá noite, e nem precisam eles da luz da candeia, e nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e ouvi estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostei-me ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que veio sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. E as igrejas, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva diz, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar
qualquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém e amém. Poderoso Deus, eterno Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Deus que inspira, Deus que ilumina, Deus que traz a direção da Tua palavra para com a vida dos Teus servos, ó Pai. Me coloco, ó Deus, nessa manhã na Tua disposição, por entender, ó Pai, que nada sei, que nada posso, que nada faço sem a Tua unção na minha vida. E clamo, ó Deus, que Tu venha falar, Tu venha pregar através de mim. Que não seja eu o pregador, mas o Teu Espírito pregando através da minha vida, para que, ó Deus, aqueles que estão me ouvindo sejam altamente conscientizados e abençoados no Senhor e na força do Teu poder. Não admitimos que nada e nem ninguém nos impeça a pregar e a entender a Tua palavra, munido da autoridade, que no nome de Jesus, nós já Te agradecemos pelo êxito, ó Deus, pelo resultado alcançado na pregação da Tua palavra nesta manhã, e nós Te louvamos. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. O título, amados irmãos, da mensagem nesta manhã não podia ser outro a não ser a constituição do reino de Deus. A constituição do reino de Deus. Não poderia ser, de maneira alguma ou de modo algum, outra realidade para com as nossas vidas nesta manhã. Não poderia ter outro texto nesta manhã, a não ser a constituição do reino de Deus. Nós vimos, meus amados irmãos, a partir do versículo 1 desse capítulo 22, uma série de admoestações que o Senhor e Salvador Jesus Cristo passa para com a igreja, passa para com as vidas, uma série de admoestação, e também não podemos negar uma série de advertências da palavra de Deus, por ser algo especial nesta manhã. A constituição do reino de Deus. E qual é, meu amado irmão, minha amada irmã, a realidade de cada um de nós? Eu, você, qual é a nossa realidade? A nossa realidade é que nós somos cidadãos do reino de Deus. Amém, irmão? Eu sou um cidadão do reino, você é um cidadão do reino, nós somos cidadãos do reino de Deus. E, meu amado irmão, o que nós sabemos, o que nós entendemos acerca de cada reino, acerca de cada nação, acerca de cada país, o que nós entendemos acerca dessa realidade, amados? Precisamos entender, se ainda não entendemos, que por mais poderoso que seja um país, por mais poderosa que seja uma nação, por mais que poderoso que seja um reino, esse reino, essa nação, esse país não funciona, não caminha sem que exista uma constituição estabelecida. Sem que exista uma constituição estabelecida, não há nação que funcione.
Não há nação que consiga caminhar de uma forma organizada. Meu amado irmão, uma nação, ela não subsiste, preste bem atenção, sem que haja uma carta onde encontra-se os deveres, onde encontra-se os direitos de cada cidadão daquela nação, daquele reino. Não existe uma nação que possa permanecer sem que exista uma Constituição. A Constituição, ela organiza aquela nação, organiza a forma a qual aquele povo que habita aquela nação precisa viver, precisa caminhar. E, meus amados irmãos e amigos, eis a Constituição do reino de Deus. A Bíblia, a Constituição do reino de Deus. A Bíblia a qual nós estaremos falando nesta manhã, sobre ela, com a ajuda do Espírito Santo. Com a ajuda de Deus, nós estaremos falando acerca da Bíblia. Entenda, amados irmãos, não são poucos os artigos estabelecidos por esta palavra para o nosso entendimento. E cada artigo e norma que registrados estão nesta palavra, o objetivo sempre é a harmonia da nação do reino de Deus. O objetivo do registro desta palavra é a harmonia da nação a qual nós fazemos parte dela. Meus amados irmãos, e não tão somente neste mundo. É neste mundo e no mundo por vir. Está tudo registrado para a harmonia do povo do reino de Deus. De maneira que se nós cumprirmos os decretos, cumprirmos os artigos, nós desfrutamos das maravilhas da lei maior. Desfrutamos das maravilhas que essa lei traz para com as nossas vidas. E verdadeiramente, se nós não cumprirmos os artigos, não nos deixarmos levar pelos mandamentos que nela está registrado, se nós não cumprirmos, não nos deixarmos levar, não há o que desfrutarmos. Não há o que podemos desfrutar. Por isso, nesta manhã, esta palavra está sendo trazida para com os nossos corações, para que nós possamos nos mirar, nos inspirar, vivermos em conformidade com os registros desta palavra, para vivermos as maravilhas que este livro contém para com as nossas vidas. Atente, meu amado irmão. Nunca houve, não há e jamais haverá qualquer injustiça da parte de Deus para com as vidas que habitam no seu reino, que habitam debaixo deste céu. Nunca houve, não há e jamais existirá. Vamos mergulhar na palavra de Deus nesta manhã, mas vamos mergulhar também relatando realidades da nossa vida cotidiana, da maneira a qual pessoas têm obtido, têm alcançado, e também da maneira a qual pessoas têm deixado de alcançar. Olhamos e vimos que a realidade de pessoas no Brasil, em muitas ocasiões, em muitos casos, são pessoas presas nos presídios. Muitas vidas presas nos presídios. E atentem para o que eu vou dizer, irmão. O número de presos chega a superar
o número de pessoas que residem em um bairro. Para não ir muito longe, em um bairro há muito menos pessoas do que as pessoas que estão aprisionadas nos presídios do Brasil. E por que, pastor, desse resultado tão pesado? Qual o porquê? Eu digo para que os irmãos entendam o motivo de pessoas estarem privadas da liberdade, pessoas estarem privadas de viverem uma vida que até mesmo deseja, é o descumprimento da lei. Uma vez descumprindo as leis, não tem como deixar de receber aquilo que a Constituição determina para com a vida daqueles que deixam de desfrutar a lei. E por causa desse motivo, não há poucas pessoas que estão presas, que estão privadas de viverem a sua liberdade. Entendam nesta manhã, amados irmãos, tudo o que Deus deseja é que você viva em liberdade de vida. O desejo do coração de Deus é que você viva em liberdade de vida. Amém, meu irmão? Esse é o desejo de Deus. Mas pense, mergulhe na seguinte realidade. Ninguém é obrigado a cumprir o que esta palavra rege. Ninguém é obrigado a mergulhar no que está registrado na palavra de Deus. Isso precisa estar bem claro, ninguém é obrigado. A Bíblia, ela não obriga ninguém a mergulhar, a viver em conformidade com os seus registros. Mas também, o não cumprir, o não observar, o não viver os registros que estão na sua palavra, acarreta as punições para todos os transgressores. O não obedecer, o tentar burlar, acarreta as punições para todos os transgressores. Veja só o que diz o versículo 18 e 19. Olha a valorização do livro, a conclusão do livro. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará o quê? Os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. É o que diz a palavra de Deus. Não há um meio termo, é o que diz a palavra de Deus. Não é obrigado, mas se deixar de viver, está sujeito aos flagelos, às punições que ela registra. Entenda, amados irmãos, ninguém, a partir desses registros, ninguém está inocente. Ninguém está inocente. Todos nós estamos na mesma diretriz, no mesmo barco, perante Deus. Deus estabeleceu a sua Constituição e, a partir dela, todos nós estamos no mesmo barco. O que nós podemos dizer, o que nós podemos afirmar acerca da palavra de Deus, acerca dessa Constituição? E sem qualquer sombra de dúvida, nós podemos dizer que, infelizmente, há quem não a valorize. A quem não a valorize. Olhamos um tanto contristado, um quanto triste para esse quadro. Há um número de pessoas
que não valorizam a palavra de Deus. Há quem diga que a Constituição do Reino é um livro. Dizem que a Bíblia é um livro, que a Bíblia é uma obra escrita por homens, contendo 66 livros. Uma obra escrita por homens, contendo 66 livros, e esses livros foram escritos num período diferente da história humana. Uma obra com 66 livros, escrito pelos homens, por homens, e escrito num período diferente, cada período diferente da história humana. Atentem, irmãos, muito inteligente essa afirmação. Olhando com nossos olhos naturais, é uma afirmação excelente. Mas entenda, essa não foi e nunca será a realidade da Constituição do Reino. Ao analisar dessa forma, é uma definição muito vulgar da Constituição do Reino de Deus, uma definição muito vulgar para algo da maior importância para a humanidade. Esse é o livro onde contém os registros para uma vida abençoada debaixo do céu. Nunca houve, não existe e jamais existirá algo tão sensacional quanto a palavra de Deus. De maneira que, se existe algo que é digno de toda a credibilidade e até mesmo de toda a aceitação, esse algo é a palavra de Deus. A palavra de Deus. E como tal, ela precisa ser observada. Precisamos observar a palavra de Deus com todo carinho, com toda a responsabilidade e com todo êxito da nossa vida. A Bíblia era muito mais do que uma obra de 66 livros. No tocante à nossa avaliação, precisamos entender que era mais do que um livro com 66 livros. A Bíblia, ela é a palavra de Deus escrita, através da palavra de Deus escrita. Entenda, cada vez que nós abrimos a palavra de Deus, para lermos, para meditarmos na palavra de Deus, Deus nos fala. Deus fala a mim, Deus fala a você através do registro da sua palavra. De maneira que ela não contém, muitos dizem que ela contém a palavra de Deus, mas entendam de uma forma mais aprofundada nesta manhã. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Por que ela não contém, pastor? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra. Ela não contém a palavra, ela é a palavra. Duas posições totalmente diferentes uma da outra. O conter e o ser. Quando afirmamos que ao conter alguma coisa, nós estamos abrindo o espaço para que afirmações venham também dizer, se contém isso, também pode conter aquilo outro. Não, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. De maneira, meus amados irmãos, que Deus, Ele se revela ao homem através da sua palavra.
E nessa manhã eu afirmo, se você não conhece a palavra de Deus, você precisa começar a mergulhar em buscar conhecer a palavra de Deus. Precisa mergulhar em ler, em buscar, em se adequar à realidade da palavra de Deus. Porque eu não conhecer a Bíblia, não conhecer a constituição do reino, leva à desobediência à vontade do Criador. Quanto mais o homem desconhece a vontade de Deus, ele deixa de obedecer à vontade de Deus. O não conhecer a Bíblia significa o não conhecer a Deus. Eu conheço Deus. Deus é meu, eu conheço Deus. Não, eu conheço Deus. Você pergunta, você lê a Bíblia? Você vive em conformação com o que está na Bíblia? Não, isso na Bíblia é um negócio de homem. Então, se você não lê, você não mergulha na palavra de Deus, é impossível conhecer a Deus. Ao desobedecer a palavra de Deus, o homem está sujeito às penas pela sua desobediência. Assim como nós vimos no versículo 18 e 19. Desobedecer está sujeito às punições que estão registradas nesse livro de Apocalipse. E nesta manhã, eu falo para com os irmãos. O Espírito Santo de Deus fala para com os irmãos. O próprio Deus fala para com os irmãos. Irmãos, permitam-se conhecer a palavra de Deus. Permitam-se conhecer a constituição do reino de Deus. Amém, irmãos? Permitam conhecer. Como nós podemos definir a Bíblia? Como podemos definir a Bíblia? De uma forma clara e taxativa, nós já definimos como a constituição do reino de Deus, como o livro que mostra como Deus quer, como Deus deseja que vivamos debaixo deste céu. Mostra a sua vontade, aquilo que Deus quer para com a sua vida está registrado na sua palavra. Mostra como podemos entrar nos céus, que a nossa caminhada visa a entrada nos céus. Mostra-nos como entrar nos céus e mostra como vivermos no seu reino. Mostra como vivemos nesse reino, vivemos nesse mundo o qual nós estamos. Vejam só, meu irmão, o que está registrado no Salmo de número 119. Olha só, Salmo de número 119. E o versículo é o versículo 105. Olha o valor da constituição do reino, que é a Bíblia. Olha só o que diz o versículo 105 do Salmo 119. Olha só o que ele diz. Ele diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é o quê? É a tua palavra, o teu livro, a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Bem-aventurado é aquele que lê, aquele que medita, aquele que abraça na palavra de Deus. Pelo aquilo que nós acabamos de ler, ela nos mostra que é luz para o caminho daquele que vive, daquele que medita na palavra de Deus. De maneira, meus amados irmãos,
Nós temos observado e temos visto que não são poucos os que estão em trevas, estão andando em trevas nos nossos dias. E o motivo é o por não conhecer a palavra de Deus. Se a palavra de Deus, se a constituição do reino é a luz para o caminho, se não ando na constituição do reino, eu estou andando em trevas. Nós estamos andando em trevas e essa não é a vontade de Deus. Porque se fosse a vontade de Deus, Ele não deixaria registrada essa realidade. Luz para o caminho. Muitos estão confiando, estão sofrendo, melhor dizendo, por não conhecer a palavra de Deus. Entenda algo mais importante para com as nossas vidas. Sendo a Bíblia a constituição do reino de Deus, ela possui regras, ela possui mandamentos, ela possui as diretrizes para se viver uma vida abençoada debaixo deste céu. Lá no céu já está garantido, mas aqui nessa terra, debaixo deste céu, nós investimos, nós buscamos, nós trabalhamos para alcançarmos uma vida prazerosa, meus amados irmãos. E a Bíblia, ela registra para nós orientações vinda de Deus para vivermos essa vida prazerosa que nós buscamos. E obedecer proporciona para nós essa vida prazerosa. Com certeza, obedecendo a palavra de Deus, o homem é e vive feliz. Mas a desobediência à constituição do reino de Deus gera a morte. Gera a morte espiritual. E como entender a morte espiritual? O homem passa a viver como zumbi, vivo, mas morto, totalmente falando espiritualmente. E Jesus, amado, Jesus não deseja a sua morte. Jesus quer que você viva, e viva em abundância, viva de uma forma altamente especial. A Bíblia, meu amado irmão, ela fala de todos os aspectos para uma vida abundante debaixo deste céu. Ela fala de todos os aspectos. E o primeiro aspecto que a Bíblia fala para que se viva debaixo deste céu, quem quer viver vida abundante, a Bíblia, ela traz a determinação. Olha, Romanos capítulo 1, vamos até lá. Romanos 1, versículo 16 e versículo 17. Olha o que a Bíblia diz para quem deseja viver vida abundante. O versículo 16 diz o seguinte: pois não me envergonho do quê? Do Evangelho. Por que eu não me envergonho? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o quê? O justo viverá por fé. Olha o que a Bíblia diz para nós. Nós precisamos viver pela fé. Debaixo deste céu, nesse mundo tenebroso, a Bíblia nos orienta a mantermos acesa, mantermos viva em nosso coração a fé. Nesse mundo tenebroso não há uma outra forma de vida a não ser o viver pela fé. O mundo é mau, os homens são maus, a cada dia que passa, essas realidades têm sido mostradas, têm sido provadas para nós. Corrupção, uma série de situações tem feito parte da vida debaixo deste céu. Por quê? Porque
homens insistem em viver longe da vontade e do querer de Deus. No simples estado do Rio de Janeiro, o qual nós vivemos, nesse simples estado, meu amado irmão, para não ir muito longe, 12 anos para cá, vamos dizer, de 12 anos para cá, os governadores que nós tivemos, olha a realidade que tem, que foi imposta, de 12 anos até aqui, como que a situação tem sido mostrada, tem sido vivida para nós. Os homens estão vivendo totalmente longe da vontade e do querer de Deus, longe da constituição do reino de Deus. Nessa semana, nós vimos aí o resultado do impeachment que as pessoas estavam estabelecendo, os deputados, para com o nosso governador. 69-0, irmãos. Como é que pode essa realidade? 69-0. Não houve um só dos deputados que votasse a favor do governador. Não estou falando isso para tentar colocar a sua opinião contra, não, mas estou mostrando essa realidade, irmãos. Deus diz para nós permanecermos na fé, não nos deixarmos abater por coisa alguma, continue vivendo pela fé. É o conselho o qual a Bíblia determina para nós. Mantenha a sua fé na constituição divina acima de toda e qualquer situação. Não se deixe levar, porque o Senhor cuida de você, o Senhor cuida de nós. E tem mais, irmãos, a Bíblia fala de todos os aspectos para uma vida abundante, ela fala como que você precisa viver o seu presente. Ela fala como que você tem que viver o seu presente, e isso está registrado também no livro de Salmos. Está registrado no Salmo de número 37. Está registrado como viver a sua vida no presente. Olha só o que Deus diz para você, para mim, para nós. Salmo 37, do versículo 1 até o versículo 5. Deus determina como viver a nossa vida em tempo presente. Olha só. Salmo 37, do versículo 1 ao versículo 5 diz o seguinte: não te indignes por causa dos malfeitores. Olha o que eu acabei de dizer. A Bíblia está dizendo, não fique indignado por causa dos malfeitores. E nem tenham inveja dos que praticam a iniquidade. Não tenham inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. E o que ela diz para a gente fazer? Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Alegra-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Olha só o que a constituição do reino traz para com as nossas vidas, irmãos. Que maravilha! Para fazermos no presente, para fazermos hoje, para investirmos hoje. Você tem olhado, tem visto o quanto a situação está difícil, como você tem encontrado, tem lamentado a realidade da vida a qual está sendo vivida. A Bíblia está dizendo para nós, não nos indignarmos com coisa alguma, mas entregarmos o nosso caminho ao Senhor Todo-Poderoso, confiar nele, e o mais Ele fará para nós. E você que vive a lamentar, você que vive a reclamar, será que você atentou para o que a palavra de Deus diz? Você entregar o seu caminho ao Senhor?
Mudar um pouco a confiança a qual você tem depositado no homem e investir em Deus? Será que é isso que você tem procurado fazer? Amado irmão, Deus deseja o melhor para com a sua vida. Ele diz como nós devemos viver, não envergonhado, mas viver pela fé. Ele diz o que nós devemos fazer na nossa vida presente, que é entregarmos o nosso caminho ao Senhor. E tem mais, não é só com presente que Deus se preocupa não, irmãos. Ele se preocupa com o meu, com o seu, com o nosso futuro também. Se preocupa com o nosso futuro. Vamos ver aí em Apocalipse, vamos lá em Apocalipse capítulo 20, pertinho da narrativa que abriu a palavra. Apocalipse capítulo 20, vamos ver, do versículo 11 ao versículo número 15. Olha só o que ele fala acerca do futuro daqueles que vivem em conformidade com a sua palavra. Olha só o que ele diz. Apocalipse 20, do versículo 11 ao versículo 15, diz o seguinte: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos, que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. E olha só o que diz: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A Bíblia fala de como nós devemos viver pela fé, fala o como nós devemos fazer com a nossa vida em tempos presentes, em outras palavras, o que devemos fazer hoje com a nossa vida, que é entregar o nosso caminho ao Senhor. E ainda tem mais, a Constituição do Reino de Deus nos alerta como viver as nossas vidas para garantirmos uma vida futura. Deus se preocupa com você no seu presente, Deus se preocupa com você no seu futuro. E qual é o grande problema da humanidade na sua maioria? O grande problema da humanidade, na sua maioria, é que a preocupação com a sua própria vida não está na dimensão da preocupação que Deus tem para com a vida da humanidade. Se o homem se preocupasse com a sua própria vida, assim como Deus se preocupa, como Deus quer o melhor para com a sua vida, a vida debaixo deste céu seria diferente. O mau entendimento da Bíblia tem levado o homem a ignorar Deus, a ignorar a sua vontade, a ignorar a sua palavra. Por afirmarem que a Bíblia foi escrita por homens, por isso eles não a valorizam. Não a valorizam. E quantas não são as interpretações da Bíblia, as quais o homem
visa tão somente o seu bel prazer. Eu me lembro quando menino, havia uma Bíblia, e essa Bíblia regia a vida de cada pessoa debaixo dos céus. Um único livro, a única Bíblia. Agora, hoje, no nosso dia, são várias as versões da Bíblia. São várias as versões, segundo o bel prazer de cada um. Alterações têm sido trazidas para a palavra de Deus. E nós vimos, amados irmãos, nesta manhã, no livro de Apocalipse, Deus falando para nós: aquele que acrescentar qualquer coisa no livro dessa profecia, estarão herdando os flagelos que existe registrado nessa palavra. Mas o homem tem procurado estabelecer a sua própria Bíblia, trazendo as alterações, visando o seu bel prazer. Eu quero dizer algo nesta manhã, irmãos. Deus não terá por inocente aquele que acrescentar. Preste bem atenção. Deus não terá por inocente aquele que acrescentar ou tirar qualquer coisa que está registrada neste livro para a honra e para a glória dele. O homem vive como se não existisse Deus, vai fazendo das suas, mas a palavra de Deus disse que aquele que tirar ou acrescentar qualquer coisa na profecia desse livro, ele estará herdando os seus flagelos. A Bíblia, há quem afirme que foi escrita por homens. E verdadeiramente a Bíblia foi escrita por homem. Será que se os animais escrevessem a Bíblia, fariam melhor? Seria melhor se os animais fizessem? Entendam algo nesta manhã de Santa Ceia. Algo nessa manhã de celebração, meu amado irmão. Homens santos. Homens santos. Homens separados por Deus, homens santificados por Deus, foram usados para escrever aquilo que ele determinava para que fosse escrito. Não foi cada um dos homens estabelecendo uma vontade e escrevendo, não, irmão. Esse livro é a assinatura de Deus, o Deus Todo-Poderoso. De maneira que nós, os homens, devemos valorizar de uma forma sem igual a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus, ela é o nosso guia, ela é a nossa regra de fé. E tem mais, irmãos, como o nosso guia, ela tem um decreto. O Senhor estabeleceu um decreto dessa constituição do reino de Deus para que nós tomemos conhecimento. Tomemos conhecimento e tenhamos a nossa vida salva. Esse decreto, ele está registrado no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e versículos número 16. Está o decreto de Deus, passado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que diz o seguinte: Ide
por todo o mundo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho para toda a criatura, para todo o homem. Aquele que crê na pregação do evangelho, aquele que crê e for batizado, eu creio, então lanço a minha vida, eu me batizo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê será condenado. Decreto da Constituição do Reino de Deus. O mais importante de todos os decretos da Palavra de Deus. O que isso tem que significar para com o seu coração? Você precisa entender, irmãos, o quanto Deus te ama. O quanto Deus ama você. Porque se Deus não amasse você, não despertava o desejo de salvar a sua vida. Tem mais. Deus deseja tê-lo no seu reino. Deus quer ter você no seu reino. E nessa manhã de Santa Ceia, eu pergunto, será que você quer, será que você deseja ser um cidadão do reino de Deus? Assim como Ele quer você, será que você também deseja estar com Ele? Hora de curvarmos as nossas cabeças. Hora de meditarmos, irmãos. Essa manhã de Santa Ceia. Manhã de celebração. Celebração da Constituição. Celebração da aliança que o Senhor Deus estabeleceu para com o homem. Não o homem estabeleceu para com Deus, mas que o Senhor Deus estabeleceu para com o homem. Manhã de celebração. Jesus disse, façam isso sempre em memória de mim, se lembrando principalmente da Constituição do Reino de Deus. Façam isso em memória de mim. Jesus disse, Ele não quer ser esquecido, Ele não quer que os seus ensinamentos sejam ignorados e esquecidos por nós. E o que nós vamos fazer nesta manhã? Vamos comer do pão, vamos beber do cálice, vamos entregar as nossas vidas de uma forma especial ao Senhor. Vamos assumir a nossa condição de cidadãos do reino de Deus. Por estarmos pautados com as nossas vidas na sua Constituição. Deus estabeleceu e assim nós veremos para a honra e para a glória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você aí no seu lar, aí com a sua família, aí, quem sabe, com sua esposa, com seus filhos, ouvindo a palavra de Deus. Quem sabe você jovem, quem sabe você solteiro, você que está aí ouvindo a palavra, tocado no seu coração. Tome o pão nesta manhã. Segure o pão com o seu coração nesta manhã. Erga esse pão para junto glorificarmos a Deus. Para junto agradecermos a Deus pela maravilha, pelo privilégio, o qual Ele nos concedeu, nos estabelecendo como cidadãos do seu reino, e muito mais do que isso, estabelecendo para nós uma constituição, e vivamos em conformidade com a sua vontade. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, ó Deus, por esse privilégio, ó Pai, de ter nos feito cidadãos do teu reino. Que a tua graça, que a tua unção, que o teu poder possa fazer a diferença em nossas vidas, ó Pai.
Estaremos comendo, ó Deus, esse pão que não tem gosto de carne, como também o pão, ó Deus, que Jesus comia com os irmãos naquela ocasião, não tinha gosto de carne, mas ali estava o Senhor, estabelecendo, ó Pai, a tua vontade, o teu querer, de, ó Deus, firmar uma aliança conosco. Obrigado pela tua graça, pelo teu, ó Deus, amor por nossas vidas. Nós, os teus servos, nesta manhã maravilhosa, nesta manhã de domingo que jamais se repetirá em nossas vidas, nós te agradecemos, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, por este pão e fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Comamos do pão todos nós. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo pão, ó Deus, que nos dá vida, por esse pão que nós comemos, ó Pai. E ao comermos esse pão, nos sentimos próximos do Senhor. Obrigado, Pai Celestial. Ajuda-nos, ó Deus. Derrame da tua graça, da tua unção sobre nós, como o Senhor tem derramado, Pai Celestial. Coloque, Deus, em nossos corações, em nossas vidas, um desejo, ó Pai, de mergulharmos na tua palavra, mergulharmos na tua constituição. Coloque, ó Deus, uma sede sem igual da tua palavra em nossas vidas, para que assim vivamos, ó Deus, para que assim honremos, ó poderoso Deus, a honra a qual o Senhor tem nos concedido, aleluia, de sermos cidadãos do teu reino. Oh, aleluia, o Senhor Jesus, naquela noite, ao tomar o cálice nas suas mãos, aleluia, proferiu as palavras que até o dia de hoje soam nos nossos ouvidos, como se nós estivéssemos presentes naquele momento, e verdadeiramente nós estávamos presentes em espírito, estávamos lá, representados nos apóstolos, porque o Senhor Jesus, ao tomar o cálice, proferia as seguintes palavras: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E nós estávamos inseridos ali naqueles muitos, e agradecemos ao Senhor por isso. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu sangue vertido por nós. Obrigado pelo teu sangue derramado em prol das nossas vidas. Obrigado pelo teu sangue que nos permite acessar, ó poderoso Deus, o teu reino. Aleluia! Fomos constituídos cidadãos do teu reino, através, ó Pai, do sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, ó Pai, te agradecemos, Senhor. Te louvamos, ó Deus, te bendizemos por esse privilégio, ó Pai, de sermos cidadãos do teu reino. E fazemos isso, ó Pai, em o nome do Pai, em nome do Filho, em o nome do Espírito Santo, para todo sempre. A igreja diga amém, aleluia. Podemos tomar do cálice todos nós. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela conscientização a qual o Senhor nos traz nesta manhã acerca da tua lei, acerca da tua vontade, acerca do teu querer, acerca da constituição do teu reino, e possamos estar a cada vez mais debaixo da tua lei, vivendo, ó Deus, para o louvor da tua glória. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples.
são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel. Eu deixei lá dos favos, são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel. Eu deixei lá dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, e são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. E os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilar dos favos, são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Aleluia. Glória a Deus. Receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém e amém. Glórias a Deus.